Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Felipe Ramos e nós vamos para mais um Café Rio Preto. Roda a vinheta! Está aqui comigo Fabiano Adelino, meu grande amigo César e o nosso também amigo, porém mais do que isso, Felipe Marchesoni, que eu não sei se a gente já comentou aqui em algum bate-papo, é pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de São José do Rio Preto, passou por um processo seletivo extremamente acirrado e em algum episódio a gente fala um pouquinho mais sobre isso, essa inovação de processo seletivo na política. O nosso papo hoje vai ser sobre intervenção militar ou AI-5, né, como preferirem. Na semana passada, alguns dias atrás, nós tivemos aí em todo o Brasil algumas manifestações pedindo intervenção militar. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje. Só para introduzir você que está assistindo nesse tema, nós temos aqui no nosso país, eu posso dizer que dois extremos. Vou destacar dois pontos, tá? A gente tem pessoas reacionárias e pessoas numa linha revolucionária. Geralmente o revolucionário está mais à esquerda política. É aquela pessoa que quer romper com as instituições, ele quer uma revolução e começar tudo do zero. Geralmente mais à esquerda, quem está buscando aí uma intervenção comunista. O reacionário é aquela pessoa que vive naquela nostalgia que os tempos passados eram melhores. Então você vê mais à direita pessoas pedindo, às vezes, volta da monarquia, principalmente volta do regime militar, naquela ideia que esses tempos eram mais agradáveis, as coisas fluíam melhor. É uma nostalgia desse tipo de coisa. E na semana passada a gente teve um pedido disso. Eu já coloco a primeira questão aqui na mesa para a gente começar a falar. O pedido de intervenção militar, AI-5 da semana passada, é legítimo pedir isso? Bom, pedir você pode pedir tudo, né? O que eu vejo é você cria uma instabilidade no país, né? Você tem sempre, antes desse pedido veio o pedido de confiscar o lucro das empresas. Quer dizer, vamos pensar no estrangeiro. Como é que você explica o Brasil para o estrangeiro? É complicado, né? Felipe, é o seguinte, o Brasil não é para amadores, né? A gente já percebeu isso há muito tempo. Pedir, todo mundo pode pedir, nós estamos num país democrático, né? E eu acredito que a gente não pode ser papagaio de pirata e ficar remoendo as coisas sem saber o que foi realmente, enfim. Como explicar para o gringo como o Brasil dá certo ou como não dá certo. Mas é legítimo, acho que as pessoas saírem às ruas e defender uma ideia. Porém, nem tudo que é legal é moral e vice-versa, né? Tem uma preocupação e acredito que a gente vai cada vez mais entrar nessa polarização que está acontecendo. E agora o Supremo também vai investigar os manifestantes, da onde que saiu todo esse planejamento, né? E vamos ver os próximos passos. Mas em época de pandemia eu acho que a gente tá se perdendo um pouco do foco, né, de tratar a economia, igual a gente tem falado, e eu acredito que estamos entrando num caminho muito perigoso. Vai lá, César. Pedir, eu acho que é legítimo, né? A liberdade de expressão, eu acho que é um direito de cada cidadão, né? Embora eu não concorde com a volta, né, do regime militar, pedir, todo mundo pode pedir, né? O Brasil, ele não é para amadores mesmo, né? O mundo inteiro passando por uma crise de saúde, e a gente ganha uma crise política de presente, né? De brinde. Sim, isso acontece muito. E assim, tem algumas coisas que são bem interessantes, né, eu achei importante a gente destacar. Primeiro, quando a gente fala de regime militar, a gente está mudando o regime democrático que a gente vive, né? E é sempre importante para a gente poder esmiuçar, como se diz o assunto. Em um regime democrático, você pode pedir um regime militar. Você pode pedir um regime comunista. Em um regime militar, você não pode opinar muito. A gente teve uma experiência aí há não muito tempo atrás e a opinião era criminalizada. Tem algumas nuances. Por exemplo, os países europeus, em suas democracias, a gente tem muito ali o pessoal de povos estrangeiros de outras regiões
Por exemplo, isso acontece muito na Europa, principalmente na França, o pessoal pedindo aquela lei da Sharia, né? Para aplicar em bairros e cidades. O que é a lei da Sharia? Um dos principais destaques é o homem ter domínio sobre a mulher 100%, e se uma mulher for pega adulterando, ela pode ser apedrejada. Tem bairros da França que os juízes fazem vista grossa e isso é aplicado. Então, assim, numa democracia você tem liberdade para falar e muitas coisas, mas dependendo do regime que você está, como num regime de Sharia ou num outro tipo de regime, você não pode. Aí vem a pergunta, é melhor ter liberdade ou ir para um regime que você perde o teu poder de argumento? Felipão, quando você fala em regime, as pessoas têm que se imaginar fazendo um regime alimentar. Pensa, vou fazer essa analogia. É difícil fazer um regime alimentar. Você vai querer fazer um regime por vontade própria, legal. Você consegue ali parar quando você quiser, fazer o regime quando bem lhe couber. Contudo, quando é uma intervenção, quando eu, como o senhor onisciente do saber que vou aí via decreto dar uma canetada, vou receitar uma intervenção para o seu regime alimentar, fica um pouco complicado, né? Eu vou te recomendar, por exemplo, que eu acho que você tem que ficar 30 dias sem bacon, sem carboidratos, eu vou te passar. Então, estou aplicando uma intervenção. Eu estou tentando trazer essa analogia pro indivíduo entender que às vezes a gente pede coisas que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente vai muito às vezes na massa, né? A pressão social via redes sociais talvez nos leve a apoiarmos uma intervenção. E eu tenho muito receio dessas decisões. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. O país tem que estar discutindo outras coisas, outras matérias, outros problemas que poderíamos estar avançando. Nós estamos de forma retrógrada discutindo coisas que nós já passamos, já superamos, e parece que é um loop infinito. Você sempre está voltando em pautas, em questões Sim. que não vão levar o país para frente, não vai trazer riqueza para as famílias e prosperidade para as pessoas. Como nós falamos em um episódio recente, né, sobre os países mais desenvolvidos, existe algum país desenvolvido que é militarizado ou recorreu a esse recurso? Não tem, né? Pressupõe que uma democracia moderna passa por situações dentro do jogo correto. Mas ainda dentro dessa discussão, as pessoas que pedem a intervenção militar, eu entendo que elas é uma esperança de mudança mais rápida, né? Por trás, eu discordo de intervenção militar também. Porém, eu entendo, é válido o sentimento das pessoas de mudança. Elas estão insatisfeitas com o que tem aí. Então, é uma maneira errônea, no meu ponto de vista, da metodologia, mas elas estão em busca de algo melhor. E aí vem uma pergunta interessante da gente fazer. Muitas pessoas acham que os indicadores de performance do país e das cidades na época do regime militar eram melhores. Aí vem a pergunta, eram de verdade, César? Os indicadores econômicos, eles houve uma substancial melhora, né? Só para contextualizar um pouco, o Brasil está passando uma crise, né? Uma crise financeira devido a... Depois que o JK deixou o governo, então o Brasil tinha uma crise inflacionária, quase saiu inflacionária, e tinha uma crise política também, porque o Jânio Quadros renunciou, então toda aquela ameaça comunista, então todo aquele cenário que foi o pano de fundo para o regime militar. Houve uma melhora econômica no regime do Castelo Branco, no período do Castelo Branco, que o Roberto Campos era o ministro do Planejamento, então eles fizeram incentivo à poupança, criou a correção monetária. Então foi o primeiro plano que fez a base do crescimento econômico, do milagre econômico, do dito milagre econômico. Então ele fez uma reforma tributária, ele criou o fundo de participação dos municípios, fundo de participação do Estado, e houve uma melhora, realmente uma melhora. Porém, o que depois houve no milagre econômico foi uma tentativa forçada de expansão da economia brasileira que deixou muitas sequelas. Na década de 80, eu nasci no último governo, no último presidente militar, no período último, né, no Figueiredo, 81, e eu lembro, eu era criança, eu lembro da inflação galopante daqueles anos 80, né? E foram necessários 5 planos econômicos para consertar a inflação que foi herdada do período militar.
Porque foi um crescimento baseado em muito investimento estatal. E só para fazer uma analogia com empresas, quando uma empresa cresce muito sem ter um capital de giro, ela corre o risco de quebrar. Nós, analistas, a gente chama de efeito tesoura, né? É um fenômeno que acontece. Ela tem lucro, ela tem um crescimento alto de vendas, só que em um período muito curto. E ela não tem capital de giro para sustentação, ela quebra. O país também. O Brasil quebrou na época do regime militar, só que imprimiram o dinheiro, né? Eles buscaram o endividamento externo. O endividamento externo do Brasil era algo em torno de 3 bilhões no começo do regime militar. Acabou o regime militar com 91 bilhões de dólares de endividamento externo. Então, assim, foi um período que cresceu? Foi um período que cresceu. Só que em economia tem o que se vê e o que não se vê, né? O que não se vê, o resultado daquilo foi muito caro para a sociedade. A gente tem que tomar cuidado com números brutos sem analisar realmente as consequências, né? Os números, né, eles falam por si. Eu tenho uma máxima comigo que com números a gente não argumenta, né? Eu também nasci no finalzinho aí do Figueiredo e lembro também dessa questão da hiperinflação, enfim. Permeou aí toda a minha infância, eu via meus pais tendo muito problema, não sabia o que ia comprar hoje com o mesmo dinheiro amanhã, né? E aí, pegando o gancho do Felipe, vamos pensar assim, você que gosta de ir à igreja, né? A pessoa vem, dá uma canetada e fala que você não vai mais ir na igreja, entendeu? E isso é uma intervenção que você não vai ter nem como ir, talvez na Câmara Municipal, porque não vai ter as pessoas, os vereadores, para fazer o quê? Auditar, fiscalizar. Não vai ter mais isso. Então, com uma canetada, fechei a tua igreja, depois eu vou fechar teu bar preferido e assim por diante. E os números, tá aí, né? Isso que você está falando, Fabiano, é legal pontuar e contextualizar mais, porque é legal, né, quando a pessoa que vai canetar é nosso amigo, né? Então, só que a gente tem que lembrar que a política muda, e mesmo dentro de uma intervenção há mudanças de cadeiras, e pode ser que a próxima pessoa que vai canetar, por exemplo, você já não gosta tanto dela e ela tem uma ideologia diferente daquilo que você prega. E aí pode-se, por exemplo, se a pessoa não gostar de igreja, mandar fechar as igrejas. Quer dizer, ela tem o poder, ela tem a caneta na mão. Então, deixa eu só fazer uma defesa aqui às pessoas que fizeram o pedido da intervenção militar, né? Algumas diziam o seguinte, não era exatamente intervenção, estavam pedindo o AI-5, né? Que não existe mais na Constituição, também não ia rolar. Mas nesse pensamento é o seguinte, o presidente permanece e as Forças Armadas ficam submissas a ele, né? Então esse era o pedido. Mas aí eu queria problematizar também, a gente poder falar do seguinte, né? Isso resolveria, porque no meu ponto de vista eu vejo da seguinte maneira, você dissolve. Vamos supor que os militares entrassem, fosse uma intervenção, desse tudo certo. Não deu no passado. Que eles ficassem só 3 meses, reorganizassem novas eleições e fossem feitas as novas eleições. Aí vem minha pergunta pra gente pensar. O nosso problema é reorganizar a eleição ou o nosso problema é cultural? A gente sabe votar? Porque eu penso assim, se reorganiza uma nova eleição para daqui 3 meses... Quem votou, por exemplo, no Rodrigo Maia vai votar no Rodrigo Maia de novo. Quem votou no X personagem vai votar de novo. Quem votou no Y vai votar de novo. Não vai mudar exatamente nada, vai ser só um estresse. Então, como é que a gente muda esse problema cultural nosso? Dá mais trabalho do que tentar resolver tão rápido igual eles estão falando. Eu acho que é importante um país que não tem instituições. Vamos olhar nosso vizinho aqui, Venezuela, pessoal. A Venezuela, ela aparelhou todas as instituições, ela acabou sim com as instituições, quer dizer, o presidente teve um poder enorme e ele sempre com as boas intenções virou o que virou a Venezuela, as pessoas passando fome, fugindo da Venezuela porque não tem papel higiênico para comprar no supermercado, quer dizer, esse é o meu medo, nós temos que ter muito esse cuidado. Agora, um país tem que ter sim, as instituições têm que ser maior do que pessoas. Se a gente olhar hoje o Congresso, esse pensamento de vamos fechar o Congresso, isso daí é extremamente perigoso. A instituição tem que ser maior e olhar ali dentro
se a gente pensar bem, se a gente tirar ali 2, 3 pessoas, a gente resolve o problema. Deixa eu te dar um exemplo. As pessoas estão reclamando bastante do Rodrigo Maia, mas e de outros aí, né? O presidente do Senado também, tudo mais. Teve eleições recentes, né? Um parlamentar que eu sou fã dele, que é o Marcelo Van Hatten, né? Marcel, aliás, Marcel. Amigo obrigado, meu, hein? Obrigado. O Marcel Van Hatten, ele tem uma postura fantástica, ótimas ideias, alguém voltado para a liberdade. Será que as pessoas pressionaram ali o deputado dela para votar nele? Essa participação política é mais importante e é um remédio muito mais eficaz para você ter um bom país do que essas respostas que parecem tiro curto, rápido, mas na verdade acabam não resolvendo. Como diria um grande amigo meu, Winston Churchill, o inferno está cheio de boas intenções, né? Complicado. Então tudo começa com boas intenções. Falando aí do Maia e de todos esses personagens aí que parecem um circo, na verdade, as pessoas querem um novo, entendeu? E eu entendo essa questão deles tentarem ter uma intervenção, enfim, mas tudo que começa como uma pílula milagrosa não dá certo no final. Vimos isso em outras épocas, né? Inclusive, falando de Venezuela, o Maduro, quando assumiu, né, que o Chávez morreu, ele era um milagre que era o próximo milagre. Verdade. Então, o Evo também, enfim, que não seguiu o mesmo caminho porque teve que sair correndo. E o perigo é essas pílulas milagrosas que as pessoas vão ter que engolir depois, o gosto é muito amargo. Não, e não dá certo em área nenhuma essas pílulas milagrosas, né? O César, dá alguns exemplos pra gente aqui. Bom, todo mundo aqui é da área do business, né? Mas quantas vezes aí no mundo teve gente que perdeu dinheiro na vida aí com um milagre de pirâmide e tal? É o mesmo raciocínio. Não resolve esses milagres fáceis. Só voltando um pouquinho na questão do Congresso, né? A eleição do Maia foi amplamente apoiada pelos deputados do PSL. Porque essas pessoas que estão pedindo intervenção militar, a maioria são simpatizantes não ao PSL, mas a ala bolsonarista, né? Assim, a ala do Eduardo, da Carla Zambelli, né? E eu lembro da Carla Zambelli defendendo o Maia, o Eduardo Bolsonaro também, então, e tinha o Marcel Van Hatten. Já no Senado não tínhamos alternativas, né? Porque a outra alternativa era o Renan Calheiros. Então a gente não... Talvez o Alcolumbre ainda é melhor que o que poderia vir, né? Podia ser pior o mal, né? Não. Felipe, respondendo a sua pergunta, até contar uma história que é bem engraçada, né? Eu peguei um Uber, eu e meu filho, fomos cortar o cabelo, e o Uber perguntou se eu queria comprar o carro dele. Eu falei, por quê? Eu falei assim, não, porque eu vou entrar... Tem um colega meu que mexe com investimento, e eu vou vender o carro para investir. Eu falei, como assim investir? Eu falei assim, eu vou investir em Bitcoin. Então, ele não sabia nem falar o Bitcoin e foi quando a época que surgiu aquelas pirâmides, né, prometendo ganhos milagrosos, né? Então eu já tive um monte de vezes que eu vi pessoas perder dinheiro com pirâmides, né? Então milagre não existe, né? Milagre, eu acredito muito no trabalho sério, lógico. Tem oportunidades que Só o milagre da cela 7. Tem oportunidades que aparecem no meio do caminho, né, para você ganhar um pouco mais de dinheiro, mas esse milagre do Bitcoin, por exemplo, das pirâmides e inúmeras outras pirâmides do marketing direto, né, que apareceu aí para atrapalhar um pouco o brasileiro, né? As poupanças, né? É uma área diferente, mas é a mesma linha de raciocínio. Então tem gente que é enganada no business, nos investimentos, tem gente que quer resolver casamento, por exemplo, só com viagem, volta ao cotidiano, não dá conta, então os milagres não resolvem muito. Assim, não sejam gado, né? Isso daqui que nós estamos fazendo é uma iniciativa, não tem nada por trás, não tem financiamento de ninguém, é livre, espontâneo, nós aqui estamos nos juntando, fazendo uma coisa diferente para levar informação para vocês. A internet, ela democratizou a informação. Hoje você não precisa ficar na TV fechada e fazendo, escutando aquelas mesmas ideias, as mesmas coisas. Pense diferente. Isso é sair fora da caixinha. Entrar na internet, procurar podcasts como esse, videocasts como esse, informações diferentes. Não se tornem pessoas que são levadas, são chamadas de manada, né? A manada vai sendo levado
frente a notícias que se vende aí de forma totalmente ideológica para enganar, como as pirâmides, as pessoas se enganam com outras pirâmides. Mas vamos trazer para o pessoal, como que cresce então o país, né? Será que a intervenção, porque de certa forma as pessoas elas querem que o Brasil cresça, né? Então elas estão pedindo uma intervenção, mas por trás disso elas estão falando, dessa forma o país vai crescer. E como é que um país cresce? Como é que uma nação cresce? Então vamos imaginar que a gente está numa ilha e nessa ilha você tem 10 pessoas. Assim começou o mundo, tá? Só tem essa ilha. E essas pessoas elas conseguem pescar 3 peixes cada uma por dia. Então elas passam o dia inteiro para pescar os 3 peixes, e um peixe ela come de manhã, um peixe ela come à tarde e um peixe ela come à noite. E essa é a economia desse país, né? As pessoas, a economia que a gente chama da mão para a boca. A pessoa pesca o peixe e come. Bom, uma das pessoas nessa ilha então resolve poupar, né? E como que ela poupa? Ela faz abstinência, ela deixa de comer um peixe por dia, e aí a cada 3 dias ela tem 3 peixes no estoque, para que ela possa fabricar uma lança. E com essa lança ela vai conseguir aumentar a produtividade. Então ela passa ali 10, 15 dias poupando, fazendo uma abstinência de comer um peixe. Ela constrói essa lança e ela faz então o bem de capital, que é a lança. E ela passa agora a pescar 6 peixes por dia. Então ela não precisa, agora ela pode trabalhar um dia pescando, outro dia ela pode se dedicar numa outra função. E aí você fez o quê? Você aumentou o PIB dessa ilha. Porque antes a ilha tinha 10 pessoas, pegava 3 peixes, agora você tinha 30 peixes. Agora uma pessoa fez uma lança, um bem de capital, aumentou. Outra pessoa, essa pessoa, por exemplo, que está pescando mais peixe, vem um outro da ilha e fala, olha, eu também quero fazer minha lança, mas eu não consigo fazer poupança. Ele pode fazer o que a gente chama do crédito. Ele poupou, então ele empresta 2 peixes para essa pessoa, para que ele possa ter tempo de fabricar a sua lança. E essa economia então vai crescendo, chega um momento que vai ter uma pessoa que não vai mais pescar. Ele só vai dar manutenção nas lanças, porque vai ter tanta gente, tanta lança, alguém vai ter que dar manutenção nesses bens de capitais. E aí começa então a especialização do trabalho, a divisão do trabalho. Então veja qual que é o segredo para uma nação, uma família crescer, e você como indivíduo. É poupança, né? Ter poupança, para que essa poupança se torne capital. Produtividade, se você não tiver produtividade, você também não cresce. Não adianta nada você só ter lá, ficar acumulando peixes, por exemplo, o peixe vai apodrecer, não vai adiantar nada. E a divisão do trabalho. Então a divisão do trabalho permite com que você se especialize. Tipo, essa pessoa no começo lá da ilha, ela tinha que acordar, pescar, comer, quer dizer, como é que eu vou trocar o meu peixe com aquela pessoa que pegou galinhas? E aí começa as trocas, e a divisão do trabalho então permite com que você prospere dentro de uma economia. Bom, em síntese, o que você está dizendo, protagonismo do indivíduo. Protagonismo do indivíduo. E aí, que é onde, dentro do que você falou, né, como é que um país cresce, muito bacana a tua analogia, por sinal, muito, né, didática, mas que eu faço um link que é o que falta pra gente no Brasil. Porque toda hora, em vez de a gente chamar o protagonismo, eu vou votar certo, eu vou interagir na política, o que a gente faz? Vou terceirizar para intervenção militar, eu vou terceirizar para isso aqui. E a gente fica com umas esperanças meio malucas, né? Hoje a gente está no regime presidencialista. Tem gente que às vezes vai entrar na seguinte questão, se fosse parlamentarista dava certo. Não tem a ver só com o sistema, tem a ver com as pessoas. E eu queria pegar um gancho e pedir um comentário de vocês da seguinte questão, né? Vocês já perceberam que a gente começou falando desse bate-papo sobre extremos, né? Que tanto quem está lá no extremo da esquerda, aquele que o Lula é Deus, e quem está no extremo da direita, que hoje o Bolsonaro é Deus, esses dois grupos, eles romperam com uma ética inteligente, porque é assim, né? Eles deram uma licença moral para essas pessoas, para em nome de um bem maior, ou pela figura que eles representam, fazerem qualquer coisa. Então, por exemplo,
essa semana, ontem, aliás, né? O Moro pediu, já pegando esse gancho aí, demissão. Até ontem o Moro era o arcanjo Miguel para muita gente, né? Agora já tem a teoria da conspiração. Não dá só para terem discutido e não deu certo e vida que segue, mas tem que ter alguma coisa. Então, enquanto a gente não tiver uma mentalidade mais inteligente, uma mentalidade mais, como você disse em outro episódio, voltada a ideias que a pessoas, a gente vai ficar amarrado. Não tem essa percepção, César? Sabe o que me chama a atenção, Felipe? As pessoas elas procuram salvadores da pátria, né? E esquece que Hitler foi considerado salvador da pátria, que Lenin, Stalin, Fidel, em seu tempo eles eram salvadores da pátria, Napoleão. Então, assim, é muito complicado, né? Por isso que eu gosto da máxima, a gente vai falar no final, que a gente tem que acreditar em ideias e ter uma ideologia e identidade com projetos de longo prazo. Então não adianta a gente pensar que a gente vai resolver o Brasil amanhã. Não vai. Nas 130 anos, mais ou menos, de república, eu não estou conseguindo fazer o cálculo, mas mais ou menos, a gente teve pouco período de políticas, de discussão política. Então, pode considerar que é de 88 para cá. Sim. Porque a primeira república foi o café com leite, então era votação fraudulenta e restrita a um grupo, oligárquico. Depois tivemos a ditadura de Vargas. Teve um período ali Isso nós podemos chamar de ditadura. Isso, ditadura do Vargas, mas teve um pedacinho ali do... Mas Vargas instituiu a Petrobras em 1950, hein? Tem meu respeito. O monopólio. Falando em monopólio, algumas medidas no governo militar que a gente pode citar aqui, elas perpetuaram os monopólios, ela favoreceu o monopólio. Então, não foi só mar de rosas, né? Pode ser que os índices de segurança pública na época do regime militar eram melhores do que hoje, só que na economia foi um desastre. Sim. Não foi bom. Não, e tem que ter maturidade, né? Porque assim, às vezes a gente fala assim, era ruim pra bandido só, não sei o que lá. Não era bem isso, você joga no YouTube hoje lá, eu não vou lembrar o nome do general lá, mas o repórter faz 2, 3 perguntas a mais que ele não gosta, manda prender o cara, então criminalizou a opinião. E assim, maturidade pressupõe pensar para todos, né? Não pensar para um grupo apenas. Então, a liberdade do indivíduo é uma das principais coisas. Eu queria fazer uma diferenciação aqui só para a gente falar, enfatizar isso, que as pessoas que pedem regime militar, intervenção militar, a gente não está criticando o seu direito de pedir, peça, a gente está discordando da metodologia. Tentamos aqui explicar, provar que não dá certo. E fazer uma outra distinção. O reacionário, que no meu ponto de vista vive de nostalgia, de um passado que deu certo, é diferente do conservador, ok? Nós estamos falando aqui de conservadores. Na verdade, nas ciências políticas, né, na filosofia política também, a gente não considera o conservadorismo como uma ideologia. Ele é um posicionamento, porque conservador depende do que você conserva. Então, não é uma linha conservadora. A gente tem uma grande referência aí, tem vários livros, que é o Roger Scruton, né, um grande defensor desse conservadorismo que a gente politicamente respeita bastante. E um conservador, geralmente ele conserva os pilares do Ocidente, construir a potência que é o Ocidente. Querendo ou não, tem gente que não gosta desse tipo de afirmação que eu vou fazer, mas é o protagonista do mundo, veio tudo da cultura ocidental. Então, geralmente o conservador, ele fica em 3 pilares. Ele defende a racionalidade grega, construída na Grécia, com os filósofos gregos, mais voltada a Aristóteles, a ética cristã. Tem muito de ética cristã no nosso meio. Só pode não acreditar em Deus no sentido metafísico, mas a ter o próximo como referência, né? Isso inserido no Ocidente com o cristianismo. E o direito romano, que é sensacional. Não mudou muita coisa da época dos romanos para cá. Teve aperfeiçoamentos, mas eles já eram muito bons nisso. Então, conservador é isso. Um conservador não quer dizer que ele é reacionário. Então, eu queria fazer essa distinção aí, porque às vezes alguém está vendo, é conservador, mas não defende, por exemplo, intervenção militar, e tem que fazer esse destaque. E você tinha dito que ia fazer uma observação também do regime, César? Sim, a nostalgia que vem justamente é pelo período do milagre econômico, né? Então, o Brasil crescia a mais ou menos 10% de taxa de crescimento do PIB ao ano, então isso aí é um número que impacta, só que a gente tem que lembrar que foi pesado o investimento estatal, que é um dos componentes do PIB. Então, assim, é algo que a gente, como liberais, nós não concordamos.
A economia tem que crescer, sim, só que tem que crescer para o investimento privado, não para o investimento estatal. O Estado tem que atrapalhar menos e não intervir menos possível na economia. É esse que eu queria. O que você está dizendo então é que foi um inchaço, né? Não tinha substância. Foi um crescimento falso. Tanto que a conta veio nos anos 80. Felipe, você que é sempre muito didático em relação à economia, tem uma diferença nessa questão quando fala de PIB, né? A prosperidade dos indivíduos, das empresas e a prosperidade, digamos assim, os gastos com o governo? Vamos voltar ao exemplo da ilha que eu dei. Então, no começo da ilha, as 10 pessoas pegando 3 peixes. Quando todo mundo teve um bem de capital que era a lança, se todo mundo tivesse a lança, todos iríamos, na média, captar 6 peixes. Dobrou o PIB da ilha. O PIB da ilha era 3 peixes per capita, por pessoa, 30. Agora veio um bem de capital e esse bem de capital trouxe o dobro, né? Ele aumentou o dobro do PIB. Nesse exemplo que eu estou dando, não tem o governo aí, não tem o gasto, o próprio indivíduo fazendo a sua poupança, praticando abstinência, poupando, construiu o seu bem de capital e produziu. Quando você tem o governo ele fazendo aí esse vamos dizer assim, esse planejamento central. Bom, ele não pesca, né? Ele não produz, ele vai tirar um peixinho de cada um para ajudar algum outro elemento, alguma outra pessoa, ou fazer talvez sei lá, ele define que ele tem que plantar agora coqueiros na ilha, porque para deixar ele bonito. Quer dizer, o planejamento central ele não vê a real necessidade do que precisa fazer naquele ambiente, porque ele está simplesmente sentado, ele é um burocrata, como o Estado, per se, e ele está lá imaginando como deveria ser. E o como que as coisas funcionam, são a própria sociedade como um todo, entendendo como que a ilha, nesse exemplo da ilha, ela deve crescer, o tempo de crescimento dela, né? E aí, você poderia argumentar comigo assim, poxa, mas aí eu pego um peixinho de cada um, porque eu sou governo e eu posso fazer isso, porque agora vocês tiveram a ideia de que tem que ter um governo, eu vou pegar e eu vou dar as lanças, né? Então eu vou dar o bem de capital e aí mais pessoas mais rápido vão estar produzindo. Você poderia me argumentar dessa forma. E é muito que os governos fazem nesse sentido de pegar querer fazer o investimento. O grande problema é que você pensar em Brasil hoje, você pensar em dívida Brasil hoje, dos peixinhos que o Estado brasileiro tira da população, sobra 2% para investimento. O que está pagando? Está pagando pessoas, aposentado e pessoas nativas, Não, quer dizer, não só para isso, você poderia perguntar, vamos tirar mais peixe, né? Vamos tirar mais peixe. Ele já está tirando um monte de peixe, você já está trazendo o que as pessoas não querem mais empreender aqui nesse país, né? São poucos, o ambiente de negócio é abrasivo, é difícil empreender. Vamos pegar São José do Rio Preto, vamos pegar aqui e tirar um alvará para reforma. Vocês conhecem isso? Vocês já foram aí tirar um alvará para reforma? É uma loucura, é uma burocracia, é difícil fazer negócio aqui no país. Alguém pode me falar como era... Hoje a gente demora 6 meses para pagar os impostos, e no regime militar como é que era? 2,5. 2,5? Entendi, só para fazer 2 meses e meio. Um adendo. É um indicador que era melhor, quase 6 meses. Quase 6 meses para... Mas é porque era fiotão. Vai crescendo, vai ser era juvenil, né? Era juvenil. O gasto era menor. Era juvenil. E o gasto era menor também. O César, que é um amigo, companheiro religioso, ele lembra muito do Evangelho de João. Né? De João? De João. É, o Evangelho de João. O Evangelho de João, que falava o quê? No princípio era verbo. Né? Do verbo nós viemos. E quando veio o Estado e ele se formou, ele tinha muito no princípio era verba nós peguemos, verba nós viemos, então eles desvirtuaram o Evangelho de João. Verdade. Então, em outras palavras, do exemplo da ilha aí, o crescimento do PIB foi muito intervencionista, artificial, né? Assim, então teve muito gastos do governo, o governo era menor mesmo, pagava-se menos impostos, né?
Eu lembro que nos anos 80, se não me engano, o gasto do governo em relação ao PIB era algo em torno de 20%, hoje é 40%, né? Então, 43%. Então, era menor o governo, porém, ele forçou muito o investimento, e isso tem um preço a se pagar. O preço a se pagar chama-se década perdida, anos 80. Então, pessoal, caminhando para o final, eu vou fazer uma consideração antes, porque eu quero ouvir, né, que vocês considerem isso na de vocês, né? Dizer para quem está assistindo a gente, primeiramente, que, como a gente sempre fala, nós não somos donos da verdade, a gente está batendo um papo aqui para sair da caixinha um pouquinho mais, pensar um pouquinho diferente, né? Isso é importante. E lembrar que a gente sempre trabalha um viés de liberdade, quando fala liberalismo, no sentido como indivíduo, liberalismo político, liberalismo econômico, é o que gera prosperidade. E para vocês verem como isso é interessante, né? Nós que estamos aqui, a gente se conheceu em busca de liberdade. A gente se conheceu em busca de propostas políticas que não usassem dinheiro público, o dinheiro dos teus impostos. A gente se conheceu aqui, né? A gente se conheceu em um grupo, né, aqui em São José do Rio Preto, buscando uma ética superior na política, não usar a política como meio para objetivos pessoais. A gente se conheceu num partido novo. Então, nas considerações finais, se vocês quiserem falar alguma coisa nesse sentido, que é um partido que falando por mim, tá? A minha esperança não está lá, mas eu confio nas ideias que estão lá, né? Não em partidos nem pessoas, mas nas ideias. E hoje é a diferença que a gente tem no país, inclusive na Câmara, é a postura dos parlamentares do Novo. Sim, o Felipe eu conheci ele já de outros carnavais, o Fabiano também, eu fui fazer a demissão dele numa empresa. Acontece. Brincando. Você está falando que a gente conheceu num processo de liberdade, né? A gente conheceu no Partido Novo, né? Eu conheci você no Partido Novo. Hoje eu estou secretário administrativo municipal do partido. E é um partido que a gente acredita nas ideias, né? Não nas pessoas, né? Então, assim, quando eu vou sair do Partido Novo, eu digo que o Partido Novo rasgar o estatuto dos valores. Então, assim, se caso entrar alguém no partido, vamos por descobrir lá a corrupção do governo Zema, por exemplo, assim, se o partido expulsar o Zema para mim, nesse exemplo, não tem problema nenhum. Porque ele vai estar sendo coerente com os valores do partido. Então, a gente não acredita em salvadores da pátria, a gente acredita em projetos de longo prazo. Eu acho que E sem falar nisso, um dos valores do Novo é o livre mercado, que é a não interferência do governo na política econômica, né? Eu acho que é o que vai trazer prosperidade a longo prazo para o Brasil. Eu conhecia o César já há algum tempo, realmente ele foi fazer minha demissão, e a gente ficou amigo, porque ele ficou com dó de mim. Você não sabe quem é Gru, né? O Carrasco. E o apelido dele é Gru, tá, pessoal? Mas o Felipe também eu conheci já nesse processo do partido aí, as ideias batem, a gente tem essa questão, e o Felipe também. E o legal é o seguinte, existe um estatuto, existem valores, e não é a instituição, são as ideias e os ideais que a gente tem lá, né? Uma coisa que eu gostaria de falar aí, para finalizar, o João Danica, um amigo meu também, fala e é muito sábio, a vida cobra, ou the life is snake. Entendeu? Tenham isso em mente quando forem fazer algum tipo de manifestação ou algo semelhante, beleza? E no mais, um beijo na alma de vocês. Estaremos juntos no próximo. Perfeito. Felipe? A gente falou um pouco de tudo, né? E a gente está tentando sempre formatar melhor esse nosso café aqui em Rio Preto. Está sempre tentando trazer... A gente cria uma pauta na semana, mas o Brasil muda nossas pautas porque é uma velocidade, como acontece, como foi dito aqui, no Brasil não é para amadores. Muito do que o Felipe Ramos falou aqui das liberdades, nós estamos aqui sempre discutindo numa seara de liberdade econômica. Nós não estamos discutindo costumes, cada um tem os seus costumes, faça aquilo que bem entender. Nós estamos aqui muito batendo em pautas de liberdade econômica, né? Nós lutamos por isso, para que você tenha liberdade econômica, que você possa prosperar, ganhar o seu dinheiro, empreender e fazer aquilo que você tem vontade. E sistemas de governo, eles aumentam ou diminuem a nossa liberdade econômica. E
um dos economistas da escola austríaca, que é o Ludwig von Mises, ele sempre disse, sempre falou, sem liberdade econômica não há nenhuma liberdade. Acaba com a liberdade dos seus costumes, tá? Porque sem liberdade econômica você acaba com a sua renda, com a sua receita, com a sua dignidade e vai afetar, sem sombra de dúvidas, a liberdade que você tem dos seus costumes. Então só para finalizar, deixar a mensagem, que acho que nós já falamos por várias vezes, mas eu sempre bato na tecla. Nós estamos discutindo ideias, né? E não é pessoas. Nós estamos discutindo o Lula ou o Bolsonaro, nós estamos discutindo as ideias que estão sendo propostas por essas pessoas para, né, que vão impactar as nossas vidas. Então, apenas ideias e somente ideias vão iluminar a escuridão. Até porque pessoas passam, morrem, ideias ficam, né? Ideias ficam. E partindo para o encerramento, né? Assim, fala final, pegando o teu gancho, pessoal, é muito importante ter boas ideias e se debruçar sobre assuntos, né? Geralmente quando pessoas fazem igual a gente falou aqui, você fala contra a intervenção e aqui, são os isentões, né? Aqui não tem ninguém isentão, o nosso espectro político aqui é inteligência, é pensar as pautas, pensar os assuntos, estudar os assuntos, sabe? A gente não recebe do alto assim, ó, a ideia e já compra ela, não, a gente esmiuça ela, pensa sobre ela, prós, contras, e esse é o propósito do Café Rio Preto, a gente fazer isso junto, né? Pensar, repensar e mostrar pontos de vista. Queria pedir para você, por favor, deixe seu comentário, curte onde você estiver assistindo, compartilha, segue o nosso canal. Se você seguir o canal do YouTube, independente da mídia que você está assistindo, toda vez que a gente subir um vídeo novo, vai apitar lá para você, vai chegar a campainha lá e você vai acompanhar. Pode dar dicas, pode criticar, pode elogiar, a gente está aberto para tudo isso. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez e até a próxima. Grande abraço.